Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Escola Shimano. Espero que todos estejam bem. Falamos aí em lives passadas, o Roberto falou sobre o upgrade do novo Deore, né? Bem simples, bem direto, vocês conseguem identificar como vocês podem fazer um simples upgrade aí, trocando somente duas peças lá. E baseado nisso, a gente viu que deu um retorno muito bom o vídeo de upgrade. Resolvemos falar um pouquinho agora, né, da linha de 9 velocidades também. E por que da linha de 9 velocidades, Lucas? Bom, a linha de 9 velocidades, antes de a gente começar a apresentação de fato, é uma linha que tem muitas opções. Então, dentro da própria linha de 9, a gente consegue trabalhar bastante diversificação de peças. A gente consegue mesclar um trocador de uma série, um câmbio de outra série, pé de vela de outra série. Então, há bastante coisa para a gente, né, trabalhar, brincar ali mesmo, ver de acordo com o custo-benefício que cada um vê, que cada um acha no mercado. Então, eu vou falar para vocês o que dá para ser feito, as principais diferenças, né, dessas linhas de 9 que nós temos hoje disponível no mercado. E aí, surgindo qualquer dúvida, manda aqui no chat, tá? Na medida do possível eu vou respondendo. Sugestões também, se você já gostou do vídeo, né? Se você gostar da dica aí, deixa o seu like, é muito importante você gostar, né, do vídeo, dar o seu like, compartilhar com os amigos, porque muita gente hoje não sabe o que pode ser feito dentro do grupo de 9 e nos outros grupos, no grupo também. Então eu vou dar um overviewzinho dos demais grupos, mas focando hoje totalmente no de 9 velocidades. Beleza, galera? Bora lá então, tem uma apresentaçãozinha aqui falando dos principais componentes que nós temos que trabalhar, verificar, né, conversar com o lojista para verificar disponibilidade, e eu vou trabalhar com vocês aí esses componentes para que a gente consiga identificar as principais diferenças. Vamos lá então. Aqui, passamos aqui para o slide então. Vamos lá. Então, o upgrade de 9 velocidades, o que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa ver, a primeira coisa, obviamente, são as alavancas. Então, hoje a Shimano ela trabalha com dois tipos de alavanca. A gente tem as alavancas EasyFire. O que é o EasyFire? O EasyFire é aqui, deixa eu ver se consigo mostrar, o posicionamento, né, dos gatilhos das alavancas. Então, você vai perceber que no gatilho você tem um gatilho acima da braçadeira e um gatilho abaixo da braçadeira. E por que isso? Para facilitar a troca de marcha. Então, é um tipo de alavanca recomendado para o uso mais urbano, mais iniciante, né? Ela vai atender a troca da mesma forma, tem o mesmo sistema de index system que a Shimano trabalha no Rapid Fire, que eu vou comentar. Porém, é uma alavanca mais, vamos dizer assim, ela tem mais facilidade para fazer com que o ciclista iniciante consiga entender o funcionamento e que tenha as trocas precisas sem maior dificuldade. Então, nesse caso, eu estou trabalhando com a F500, que é uma alavanca de modelo mecânico, né? E o cabo de aço que acompanha essas alavanquinhas F500 é um cabo de aço de transmissão padrão. Então não tem nenhum tipo de tecnologia, nenhum acabamento, nenhum revestimento no cabo. Uma outra alavanca que hoje a Shimano tem é também EasyFire, então também tem esse posicionamento de alavancas acima e abaixo da braçadeira, porém agora com a frenagem hidráulica. Então nós temos as versões mecânicas, temos as versões hidráulicas, e o cabo que acompanha essas alavancas, que é uma série um pouco mais alta justamente por ser hidráulico, é o cabo de aço Optileak, que tem um revestimento. Então, um cabo um pouquinho superior ao cabo padrão, por ser, né, justamente uma linha um pouco acima também. Vamos ver aqui se tem uma só. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. O Ziel, Guilherme, Pablo, Roberto. Vamos lá, então, vamos prosseguir. Então, nós temos o primeiro modelo, né, de alavanca, que é o EasyFire. Então, bem simples, bem indutivo para o ciclista iniciante, para o ciclista mais urbano. E temos hoje, desde 1985, as Rapid Fire Plus, né? Então, uma alavanca usada há muito tempo, com o sistema de alavancas, cadê aqui o gatilho, abaixo. Então, você tem um maior controle, maior facilidade, agilidade em troca de marcha. Então, isso é usado hoje por todos os competidores, ciclistas médios, avançados e quem prefere de fato o Rapid Fire. Uma coisa que a gente tem que mencionar é, se você tem uma alavanca hoje Rapid Fire Plus, você consegue trabalhar com qualquer freio, né? Então você pode trabalhar um freio mecânico, um freio hidráulico, um freio CGLV Brake, um freio a disco mecânico. Se você tem um EasyFire, né, do tipo mecânico, você só trabalha o freio mecânico. Se você tem um EasyFire hidráulico, seja ele o ST-F505, o M3050, o M4050, você só vai trabalhar esse conjunto. Não é possível você desmembrar, você tirar esse conjunto e fazer ele virar só freio e só alavanca. Então, se você está comprando uma bike
e você está com o intuito, né? Ah, eu vi que é um freio MT200 lá, tem a minha alavanca e um freio MT200. Mas mais para frente eu queria colocar um freio Deore, vi que a potência de frenagem é melhor, tem mais possibilidade de pastilhas. Então você vai ter que trabalhar com uma alavanca Rapid Fire para que você não tenha que trocar todo o conjunto. Você troca somente o freio e mantém a alavanca sem problema nenhum. Os cabos que acompanham os modelos de Rapid Fire Plus são os OptiSlick, então ele tem um revestimento, um cabo um pouco melhor do que o padrão. Beleza? Em relação à alavanca, galera, são esses dois modelos. Dentro de 9 velocidades vão existir N, vão existir o Alívio, o Acera, né, o Novo Altus, então existem essas possibilidades de alavancas dentro de cada linha. Então você precisa identificar dentro do custo, você pode colocar qualquer alavanca dessas para trocar um câmbio de 9. Seja um EF500, seja um F505, seja um SL M315, M2000, M390. Então você consegue trabalhar toda essa gama de alavanca para trocar o seu câmbio traseiro ou dianteiro. Depois disso, obviamente, nós temos o pé de vela. Para você fazer um upgrade, nós temos diferentes tipos de pé de vela dentro de 9 velocidades. Então tudo que eu estou falando aqui é em relação a 9 velocidades. Eu não estou modificando a velocidade da bike. Vamos aqui trabalhar com o primeiro. Hoje um pé de vela muito vendido no Brasil já, o FC MT101, que é um pé de vela de ponta quadrada. Ele é feito em alumínio e as coroas são rebitadas, ou seja, você não tem a possibilidade de trocar as coroas, né? Então, se por um acaso caiu, tive um tombo feio, entortei a coroa, tem que ser substituído a peça por completa. Deixa eu ver aqui se é uma pergunta. Tá, tudo tranquilo aqui no chat. Então esse é o primeiro pé de vela. Existem outros pé de velas de 9 ponta quadrada, mas hoje que nós temos em linha já vendendo e muito no mercado brasileiro é o FC MT101. E o movimento utilizado por ele, movimento central, é o ponta quadrada. Seja o N26, seja o N300, são os dois modelos hoje disponíveis na Shimano. Importante frisar, no modelo de ponta quadrada, pessoal, que você tem as medidas de caixa do seu quadro, 68, 73, então você tem a medida de caixa de centro, né, que é a medida do seu quadro, a largura do seu quadro, e você tem a medida do movimento central, que é essa medida aqui, ó, de ponta a ponta. E o que manda nesse tamanho do movimento central é o pé de vela, não é o quadro. O quadro manda na largura da caixa. Então é um movimento central 68, é um movimento central 73, você vai ter essas duas opções. Porém, o tamanho do movimento central é o pé de vela. E onde eu encontro isso, Lucas? No manual, no SI, no site da Shimano, tem um manual, então o seu lojista vai conseguir te esclarecer para saber qual é o movimento central correto, de largura correta que você precisa colocar com esse pé de vela. Beleza? Vamos lá, próximo. Coloquei aqui um Acera, um 391. Por que eu coloquei ele? Porque é uma outra possibilidade de movimento central e de encaixe pé de vela. Então ele deixa de ser ponta quadrada e passa a ser um octalink, o que significa, no ponta quadrada, como é um quadrado, o próprio nome já diz, você tem 4 pontos de contato no pé de vela, né? Que é as 4 pontas do movimento central. No octalink você começa a ter mais áreas de contato. Você começa a ter 8 áreas de contato com o pé de vela. Então você tem maior durabilidade, maior estabilidade na hora de fazer o pedal. É um pedal um pouco mais agressivo do que o ponta quadrada. Os pés de velas também são feitos em alumínio. E aqui começa a entrar também as coroas substituíveis. Tá? Então você começa a passar a ter os parafusos nas coroas, né, prendendo as coroas. Se gastar a coroa 32, 40, enfim, a coroa que seja, você consegue fazer remoção e trocar somente a coroa, não precisando trocar a peça por inteira. E o movimento central utilizado por esses pés de velas, consequentemente, também vai ser octalink. Então vocês conseguem verificar aqui, ó, que são estrias, 8 estriazinhas que fazem contato com o pé de vela. E hoje o que a gente está vendo crescendo cada vez mais no mercado são os pés de velas com eixo integrado, então com eixo estriado, os two pieces. Lembrando que tecnologias Holotex não significam, não é uma tecnologia para todos eles. O pessoal fala que eu tenho um pé de vela Holotec, por exemplo, o Alívio, e não é. Holotec é uma tecnologia de ser oco, né, de ser um eixo oco, de ser o braço do pé de vela oco. Então não confunda Holotec, né, com eixo estriado, com eixo integrado. Também feito em alumínio, as coroas também são substituíveis
E os movimentos centrais para eles vão mudar também. É um movimento central, né, com rolamento externo à caixa. Então você tem dois padrões hoje. Eu coloquei a foto desse BB52. Poderia ser um press fit. Quem vai mandar nisso é o seu quadro. Então, se é um press fit, se é um rosca, se é um BSA, se é um rosca italiana, quem vai mandar nisso é o seu quadro. Você precisa verificar com o mecânico da loja para saber o que melhor se adequa ao seu pé de vela. Beleza? Vantagens dele: tem os rolamentos externos à caixa, consequentemente tem mais área de contato com o eixo integrado no pé de vela. Então você tem maior estabilidade, maior contura e maior durabilidade do seu componente. Tá? Para movimento central press fit, é importante frisar, se você tiver um movimento central, precisar de manutenção, tiver que tirar, não pode ser colocado novamente na bike, porque você tira ele através de impacto, nos casos dos movimentos centrais Shimano. Então, recomendação Shimano: sempre que for ter que trocar o movimento central por algum motivo, tiver que tirar, coloque um novo movimento central, para evitar que estrale, para evitar que tenha jogos nos rolamentos também. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tudo certo? Beleza. Vamos lá. Agora também temos aí junto a tudo isso daí os câmbios, né? Então vou falar um pouquinho dos câmbios traseiros e câmbios dianteiros, as principais diferenças que vocês vão notar neles aí. Então vamos falar do primeiro de 9, o 370, um Altus M370. Então ele não tem a tecnologia Shadow, ou seja, ele não tem aquela tecnologia que sombreia, né, que faz a sombra ao cassete para que recue o câmbio, fique mais escondido, tenha uma troca mais macia do que é o Double Servo, que é justamente a tecnologia que faz a polia-guia ficar mais perto dos cogs. Então você tem uma passagem de marcha sempre acompanhada da polia-guia, tendo uma passagem de marcha sempre macia e bem precisa. O cassete que esse câmbio suporta é um cassete 1134, então se você pensa em colocar um cassete um pouco maior de 1136, a gente vai pular para o próximo câmbio que a gente já vai dar uma olhada aqui, que é o M2000, que é o novo Altus. Então esse câmbio já é o Shadow, então já tem essa sombra, já tem essa tecnologia que faz com que o movimento do câmbio seja recuado dentro do cassete, então ele sempre fica acompanhando o movimento do cassete, não fica para fora, né, o que facilita, o que melhora, porque você deixa o câmbio mais escondido e, consequentemente, ele fica mais protegido de galhos, batidas, etc. Que você sempre vai ter aí ele em paralelo, né? Você vai ter ele escondido e tem o eixo da bike protegendo ele numa possível queda, por exemplo. E esse câmbio do M2000 já suporta um cassete 1136, então pode ser utilizado HG 200, 201 ou 400, né, de linhas diferentes. O cassete eu não coloquei nessa apresentação porque o cassete, de acordo o que muda entre eles, vão ser materiais. Os tamanhos vão ter as variações basicamente em todas as linhas, mas o que vai diferenciar de fato são os materiais, o que vai influenciar em peso, não em tamanho, que é o que hoje a gente precisa ter maior especificação para vocês. Então hoje a gente quer saber o tamanho do cassete, se ele tem 36, ou seja, se eu vou ter uma marcha mais leve em relação ao 1134. E eu tenho hoje, a novidade, né, o lançamento para esse ano da Shimano Nova Livre, o RDM 3100, que também é Shadow, então ele tem a mesma tecnologia do Altus. Ele também suporta um cassete 1136, vocês podem ver que eles têm a foto bem similar, mas não são os mesmos câmbios, justamente porque os parafusos, né, são reforçados com zinco, eles têm as buchas com tratamento diferenciadas do RDM 2000, justamente porque é uma linha mais alta, então ele tem um tratamento diferenciado, tem componentes um pouco mais resistentes, mais leves em relação ao M2000. Esse é o novo alívio. Beleza, galera? Tem alguma dúvida até aí? Tudo certo? O pessoal aí está comentando ótima noite a todos, sejam bem-vindos aí novamente. Quem estiver chegando, tiver alguma dúvida em relação ao upgrade de 9 que vocês querem fazer, coloquem no chat aí que a gente vai respondendo. Câmbios dianteiro. Vamos lá. Tem aí também alguns tipos, né, de câmbios dianteiro que vocês precisam se atentar em relação à hora de montar a bike. Então, coloquei exemplos, podem ter variações dentro do próprio modelo que eu estou exemplificando, porém eu coloquei algumas situações diferentes para vocês enxergarem. Então nós temos hoje o câmbio dianteiro 370, o Altus também. Ele tem o Top Gear, que é 40 dentes, ou seja, o pé de vela, na maior coroa, eu só posso ter até 40 dentes, não posso ultrapassar 40 dentes, porque ele não consegue passar. Então, se for um pé de vela, por exemplo, de 48, o tamanho do corpo do câmbio vai ficar estreito para ele começar a passar. Então, você não vai ter uma passagem de marcha legal.
E da mesma forma, se o câmbio tiver um cage preparado para 48 somente, você vai ter um pé de vela muito pequeno, vai ficar a sombra daquele câmbio, né, numa parte muito extensa do pé de vela. Explico Benaya, claro, explico sim. Vou achar uma imagem na internet que vai fazer com que você entenda o que é o shadow, o que é essa sombra do câmbio. A máxima diferença, só vou voltar aqui, depois eu volto para essa sua pergunta, beleza? Então vamos aqui, ó. A máxima diferença, o que é essa máxima diferença? É a diferença do pé de vela, né? Na diferença da configuração dele. Então se eu tenho, por exemplo, um pé de vela com 40 na maior e 30 na menor, a diferença dentro deles vão ser 10, por exemplo, e eu tenho dentro da característica de capacidade do meu câmbio. Se for maior que isso, eu não vou ter uma troca de marcha da menor para maior de forma legal. Vai ficar sempre raspando, não vou ter uma regulagem bacana do meu câmbio. E a abraçadeira dele pode ser alta ou baixa, tá? Então você vai ter uma abraçadeira alta, uma abraçadeira baixa, que muitos quadros hoje tem, por exemplo, os parafusos de fixação de suporte de caramanhola, às vezes não dá regulagem na abraçadeira alta, o pessoal acaba colocando a abraçadeira baixa. O câmbio da linha nova também altos, FDM 2000. O top gear dele já é mais um coringa, então ele pega de 44 a 48 dentes, então não pode ser um pé de vela que tenha menor que 44 ou maior que 48. Então uma coisa que acontece bastante é o pessoal perguntar se eu posso colocar um pé de vela da linha de speed nos câmbios de mountain bike, então você não consegue utilizar, porque eles não têm a capacidade para transportar essa corrente toda, né, no pé de vela de 53, por exemplo, que é um pé de vela de speed. A diferença dele aumenta um pouco para 12, então muda consequentemente a configuração de pé de vela que você vai trabalhar, né, não vai ser 22, 30, 40, por exemplo, pode ser 22, 34, 44, então existem várias combinações de pé de vela que você vai identificar a disponibilidade e ver se ele é compatível com esse câmbio ou não. Aqui eu estou dando alguns exemplos aqui, o Albert, eu vi aqui o Acer, estou dando alguns exemplos e vou falar o que você pode escolher no final, né, dentro dessas linhas, porque não dá para falar sobre todas elas, todos os componentes. Então, por exemplo, o 370, o 390, já falei do pé de vela do Acer antigo, então a gente consegue mesclar tudo isso daí, tá? Isso vai depender muito da sua pesquisa, principalmente de custo. Se você quiser colocar um pé de vela com um eixo integrado, que é um pouco mais resistente, quiser colocar um trocador do Acer antigo, você pode fazer isso, para que você consiga trabalhar um range de custos legal que caiba no orçamento aí, beleza? Falando agora um pouco do alívio novo no câmbio dianteiro, o M3100, a principal diferença é que foi lançado no M2000 e também vai vir para os próximos alívios, já tem nesse no 3120, que é o movimento side swing. Então ele também tem um top gear de 40 dentes igual ao 370, também tem uma diferença do pé de vela, então do maior para o menor, a diferença máxima também são 10 dentes. A abraçadeira dele é uma nova abraçadeira, uma middle, então ele não está em nenhuma abraçadeira alta ou abraçadeira baixa. Por quê? Alto pode pegar no suporte, por exemplo, de caramanhola, baixo tem alguns tubos, né, alguns seat tubes, que tem geometrias diferentes na parte de baixo e acaba não conseguindo colocar o clamp, né, a abraçadeira do câmbio. Então isso aqui é um coringa, você não vai ter problema de fixação do seu câmbio. Cada câmbio, cada modelo pode ter o seu adaptador, né, de tamanhos e diâmetros diferentes. Isso aí o pessoal da loja que vai orientar a vocês a montarem, que vai montar a bike junto a vocês, vai verificar se tem a disponibilidade de diâmetro da abraçadeira de acordo com o seu quadro. Explicando um pouquinho mais sobre o side swing, o que é o side swing? O side swing é um movimento lateral do câmbio, então, só para explicar para vocês, ele pode ser abraçadeira alta ou baixa, o que vai fazer com que o cabo tenha rota. Você pode até verificar a sua bike aí, que ele vai ter 3 possibilidades de roteamento, né, de passagem de cabo do câmbio dianteiro. Ou ele vai estar por cima, né, ele vai estar aqui no top tube e desce para o câmbio dianteiro, ou ele vai estar no down tube e vai subir para o câmbio dianteiro, ou em alguns quadros mais novos aí, das linhas mais novas, é um câmbio, é um cabo que vai sair do meio do down tube e vem fixado na parte frontal do câmbio, que é esse side swing. Então o movimento dele passa a ser lateral, porque ele está lateral, é um movimento do corpo do câmbio mesmo, é um movimento lateral. Ele tem um movimento que a gente fala que é puxado por cima, né, porque o cabo vem por cima, puxado por baixo e puxado pela frente. Então são essas 3 possibilidades que você vai encontrar. Além de que você também tem 3 tipos de movimento de câmbio. Por isso que eu peguei um exemplo de cada aqui, que é o top swing,
Por que top? Top, ele está em cima da braçadeira. Então o movimento do câmbio está por cima da braçadeira. Por isso que é top swing. O down swing, que é um movimento que está abaixo da braçadeira, né? E o side swing, que é lateral. Então, esses são os 3 tipos de possibilidades de câmbio dianteiro que você vai encontrar. E você tem que verificar qual é o encaixe. Então a loja vai te orientar novamente qual que é a passagem de cabo, então qual que é o câmbio dianteiro correto. Para vocês escolherem o melhor câmbio, vocês têm que verificar junto à loja essas diferenças, características do seu pé de vela, para que você tenha um câmbio dianteiro perfeito, encaixado no quadro, né, junto com a sua transmissão, para que você não tenha problema de transmissão. Deixa eu ver aqui. Agora vamos falar um pouquinho, deixa eu voltar aqui para o meu rosto, perguntar um pouco mais sobre o que é o Sheldon. Eu já percebi, está preparado aqui para futuras dúvidas em relação. Vou te mostrar, deixa eu ver, Benaya, aqui o que é um sistema Sheldon. Deixa eu ver se eu consigo achar a imagem. Mais alguma dúvida em relação à transmissão, galera? Só falar sobre compatibilidade de 9, a gente tem um outro câmbio também, que é o Deore, um pouco mais antigo, que é o 592, que é um câmbio mais antigo, mas ele tem uma qualidade de material superior às linhas Alívio, por exemplo, e você também consegue utilizar o mesmo trocador de 9 hoje Shimano com esse câmbio. Então, dentro da linha de 9 velocidades, se você tiver um trocador, né, por exemplo, um Acera, e eu quero passar para um câmbio traseiro Alívio, pode comprar, você vai conseguir trocar sem problema nenhum. A compatibilidade dentro da linha de 9 é 100% da Shimano. Cadê a imagem? Beleza, Albert? Por isso que eu não falei tanto do Acera, que você pode escolher de acordo com o custo com que você vai achar no mercado, sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, pessoal. Quero só achar a foto do Sheldon Pro Benaya para que ele saiba de fato a diferença do Sheldon. Mais alguma dúvida? Enquanto eu acho aqui, enquanto eu procuro. Em relação ao pé de vela, deu para entender o tipo de diferença de eixo, por que a gente vai utilizar o integrado e não ponta quadrada. Aqui, ó, achei. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Benaya, pode ficar um pouco embaçado, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. O que é o Sheldon, de fato, né, galera? Então, esse é um câmbio convencional. Tá vendo aqui, ó, na minha setinha do lado esquerdo da foto, a gente consegue verificar a distância que tem do câmbio de 28 a 35 milímetros aí para fora do eixo, né, em relação ao eixo. Então ele fica com o corpo todo para fora. E quando você tem a tecnologia Sheldon, olha, por isso que é Shadow sombra, ele faz a sombra ao cassete. Então quando o câmbio está na maior COG, o corpo do câmbio fica nessa sombra em relação ao cassete, o que encolhe, o que fica mais escondido em relação a um câmbio convencional sem o sistema Sheldon. E aí vocês vão, né, ver a nomenclatura Shadow Plus, que aí não tem mais vínculo em relação ao sombreamento em si, que é aquele sistema de embreagem que deixa o queijo um pouco mais tensionado para que você tenha a corrente mais tensionada e não fique batendo tanto. Então isso aí nos câmbios Deore para cima já existe, nos 610 para cima vão ter linhas de câmbios que possuem o sistema Shadow Plus. Beleza, Benaya? Ficou claro o que é o sistema Shadow agora? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O câmbio Deore ainda está em linha, o 592 ainda está em linha sim, Ivan, tá? Então deve ter no mercado, a gente está trazendo mais inclusive, então tem na linha sim, esse ainda tem na linha disponível no line-up para você comprar aí no mercado brasileiro, beleza? Mais alguma outra dúvida, pessoal? É uma live bate-papo para vocês tirarem as dúvidas em relação ao upgrade que vocês podem fazer, né? O que vocês podem ou não, então sempre respeitar a questão de velocidade, né? A corrente você consegue utilizar mesmo? Utiliza mesmo. O cassete é o mesmo cassete, desde que o tamanho dele seja respeitado pela capacidade do câmbio traseiro.
Então não adianta, por exemplo, você ter um cassete lá 1136, você está com câmbio a livre, 3.100, 4.000, o câmbio a livre ele foi projetado para trabalhar com esse range de 1136 e você teve um problema com ele e achou, por exemplo, o 370 que é mais barato, mais em conta, mas ele não suporta o cassete 1136. Então a gente tem essas informações que nós recomendamos que você sempre utilize dentro do que o produto foi projetado para você não ter nenhum problema e ter sempre uma marcha sempre precisa, macia, sem problema durante a sua trilha. Ninguém quer ficar parado, né? Ninguém quer ficar no meio do pedal para trás aí por problemas mecânicos. Beleza? Então hoje é isso, galera. Vou esperar mais um tempinho para ver se vocês têm mais alguma dúvida. Deixa eu voltar aqui para o meu rosto. A imagem do Sharon estava mais legal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, sugestão, manda para a gente aí de sugestão de próximo vídeo. Se quer mais upgrade que a gente faça de outras linhas, a gente vai estudar para trazer um conteúdo para vocês. Beleza? Então é isso. Compartilhe o vídeo novamente. Se vocês gostaram do vídeo, clique no gostei. É importante o feedback de vocês. Deixem as dúvidas, se não estiver mais em live, nos comentários, porque a gente vai respondendo na medida do possível. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado. Tenha uma ótima noite aí. Até a próxima live. Um abraço.